Agora eu vou contar algo para vocês que é extremamente importante para vocês entenderem as profecias do livro do Apocalipse e o que deverá acontecer no futuro. Para eu exemplificar, eu vou tentar ser direto e falar de forma clara para que vocês possam entender a mensagem. Para vocês entenderem, é que assim, as profecias normalmente elas estão relacionadas a coisas que já aconteceram. E muitas vezes o Velho Testamento, as coisas que já aconteceram lá com Moisés, com José do Egito, com os profetas, são, digamos assim, uma sombra do que iria acontecer no futuro. E é assim que acontece. Para vocês entenderem o que está acontecendo hoje, nos nossos dias, e o que acontecerá no futuro, eu preciso primeiro dar uma repassada rápida na história do José do Egito, para que vocês possam entender o que está acontecendo hoje e o que deverá acontecer no futuro. A história do José do Egito, muitas pessoas conhecem, e é aquela história onde José era o filho preferido, Os irmãos dele acabaram ficando com inveja e acabaram vendendo José, como escravo para o Egito. José foi vendido, foi rejeitado pelos seus irmãos e ele foi vendido para o Egito como escravo. E depois de se tornar escravo no Egito, ele acabou conquistando a confiança do faraó até se tornar um governador no Antigo Egito. A história do José do Egito é uma sombra da história do próprio Messias. E eu vou exemplificar para vocês, para que vocês possam entender. Qual é a história do Messias? O Messias ele veio para os hebreus o rejeitaram, seus irmãos, os rejeitaram e o venderam. Judas o vendeu para o Império Romano, ou seja, para um outro império. E qual é a história de José do Egito? É justamente essa. Tinha José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. A mesma história então, o Messias foi vendido para o Império Romano e rejeitado pelos seus irmãos. A mesma coisa José do Egito, que foi vendido para o Egito e rejeitado pelos seus irmãos. Esse é o começo da história. Aí o que acontece com José? José lá no Egito ele se torna um governador, Ele toma um cargo mais importante que ele poderia ter ali. E o que acontece com o Messias? O Messias, depois dele ser vendido, ele passa por um momento difícil, morre, ressuscita e ele sobe ao céu. Ele vence como no passado José venceu e subiu, se tornou o mais alto no Antigo Egito, se tornando o governador do Antigo Egito. E o que acontece? José ele é aceito no Antigo Egito e chega um momento, ele como governador, que os irmãos dele chega um momento de seca. Inclusive José avisou os egípcios e o faraó que viria um momento de seca e os egípcios meio que estavam preparados para esse momento. E chega um momento que os seus irmãos precisam de ajuda por conta de falta de alimento e vão para o Egito pedir ajuda, para comprar alimento. E os irmãos, quando chegam lá, os irmãos de José, quando chegam lá no Antigo Egito, eles não reconhecem José mais, Eles veem José como um egípcio. E o que vai acontecer no futuro e o que está acontecendo é que assim, embora muitas pessoas não gostem disso, não gostem que seja falado sobre isso, mas é uma verdade, faz parte da profecia, embora você não goste, mas é o que está na profecia, o que está acontecendo, o que irá acontecer. O Messias, as pessoas gostando ou não, o Messias possivelmente, eu não falo com toda certeza porque eu não vi, mas segundo as profecias, segundo tudo que consta nos textos, evidências, o Messias possivelmente era negro. E o que acontece? O povo hebreu era negro, o verdadeiro povo hebreu. Esse povo judeu, que está em Israel hoje, é um outro povo, é de uma outra origem. E curiosamente, se vocês querem alguma confirmação nos textos, esses judeus são citados em Apocalipse. Existe um momento que falam assim, esses que se dizem judeus e não são, mas mentem, sabe? É algo relacionado a esses judeus. Existe uma grande diferença entre os hebreus
que é o povo verdadeiro, o povo de sangue, e os judeus. Os judeus é um povo e os hebreus são outro povo. Os textos se referem ao povo hebreu. E o povo hebreu em raiz era um povo negro. Mas o que acontece? O povo hebreu, ele foi dispersado pelo mundo. Se tornou cativo. Tem a passagem, inclusive, que fala sobre isso, sobre a maldição que viria sobre o povo hebreu se eles rejeitassem o seu Messias. E eles rejeitaram o Messias, né? Então veio, de certa forma, uma maldição sobre o povo. E o povo, infelizmente, foi disperso pelo mundo, né? E a história do Messias hebreu, o Messias verdadeiro, meio que se perdeu depois do Império Romano. O catolicismo romano transformou o Messias completamente à imagem dele, transformou ele em um homem branco, europeu, de olhos azuis, pele clara, que não representa o verdadeiro Messias, trocou o nome do verdadeiro Messias, trocou o nome do Criador. O nome do Criador não é Deus, o nome do Messias não é Jesus, e a aparência que eles vendem do Messias não é essa que aparentam nas imagens. Então o que acontece? Em Roma existia adoração ao sol, ao Mitra, várias crenças pagãs, e isso tudo foi enxertado, foi misturado ali como se fosse um grande caldeirão e virou o que está hoje. E segundo os textos, hoje é como se fosse o Egito. Essa sociedade que nós vivemos é o Egito, é uma Babilônia, é um aglomerado de erro, de engano. E o que acontece? Como foi? É que o povo hebreu sempre no passado, sempre foi cativo da Babilônia, do Antigo Egito. Claro que teve um momento onde o Criador meio que exaltou esse povo, mas no seu contexto geral, o povo hebreu sempre foi colocado como escravo. E isso não mudou. O verdadeiro povo hebreu até hoje é colocado como escravo, como escória da sociedade. E que povo que é visto assim, como escravo, como escória, muitas vezes, como pobre, né? É o povo negro, é a raiz do povo hebreu. As pessoas, os negros hoje, que estão na América, a maior parte que estão na Europa, que estão espalhados pelo mundo, são descendentes dos verdadeiros hebreus. E o que acontece? José do Egito, ele é uma sombra do Messias. E quando José estava lá como governador, chegou um momento em que os seus irmãos que o rejeitaram precisavam de ajuda. E quando eles foram comprar alimento e tal, eles não reconheceram José. E o que acontece hoje, né? Hoje, os verdadeiros hebreus, negros em sua maioria, quando vão recorrer a um Salvador, né? Você vê a questão de tudo que acontece e essas pessoas olham para o Jesus romano, né? Olham para essa imagem que eles vendem de um Jesus de olhos claros que não tem nada a ver com o verdadeiro Messias. E aí o verdadeiro povo hebreu, quando olha para esse Jesus, não o reconhece. Vem ele como um egípcio, vem ele como um não hebreu. E o que de fato é, mas por trás desse Jesus, que é uma máscara que a Igreja Católica criou, o romanismo criou, por trás desse engano existe um Messias verdadeiro, que ele foi meio que apagado quando aconteceu ali o Concílio de Nicéia por Constantino no Império Romano. Então, a grande questão é que hoje os verdadeiros hebreus, eles olham buscando um Salvador muitas vezes e não encontram. Quando olham para um Jesus romano de olhos claros e pele branca, eles não reconhecem mais o seu irmão, porque o seu irmão está sendo visto como um egípcio. Entende a questão? Essa é uma grande profecia, né? Para vocês entenderem isso, acreditem. Vocês são privilegiados por saberem de algo assim. Vocês são privilegiados porque isso é um segredo. São coisas do Criador. O Criador faz essas coisas para trabalhar o povo, para trabalhar as pessoas, para trabalhar o povo dele, inclusive, porque o povo hebreu ainda está sendo trabalhado, né? Não é à toa que o povo foi escravizado, que o povo sofreu todo esse tempo, e até hoje o povo negro muitas vezes é visto como
um povo inferior, que tem dificuldade em várias questões, que sofre discriminação em vários momentos, até hoje na sociedade. E a grande questão, que aí vocês vão ver o grande erro das pessoas, desse meio religioso, que é um grande engano, é que eles, em meio religioso, cristão, protestante, eles estão lá, meio que passando a mão nos falsos hebreus, né? Nos judeus, estão lá idolatrando, colocando como se aquele povo fosse o povo santo, o povo escolhido, quando não é o verdadeiro povo do Criador. E aí eles torcem o nariz para um negro, às vezes um morador de rua, alguém passando fome, uma pessoa pobre que é negra, elas torcem o nariz, elas falam mal, elas ignoram, elas veem como alguém inferior a elas, quando essas que elas ignoram é o verdadeiro povo do Criador. Tanto que, apesar que assim, todos nós somos filhos do Criador, mas o verdadeiro povo hebreu são eles. E é isso que vai acontecer no último dia. Tem a passagem que fala assim, o Messias fala no julgamento final e ele fala para as pessoas: eu tive fome, tive sede, senti frio e você não me deste de comer, você não me abrigaste, você não me ajudou, digamos assim, entre aspas, né? Essa passagem fala justamente disso, né? As pessoas, o povo do Criador está aí pelas ruas, está espalhado pelo mundo, precisando de ajuda, precisando de amparo, e as pessoas estão lá olhando para os judeus, o Israel, o falso Israel, estão lá adorando, Israel, o povo do Criador, né? Você vê as igrejas protestantes todas fazendo rituais judaicos, colocando a Arca da Aliança, fazendo mil coisas lá, tudo voltado para o falso Israel. Enquanto nessas mesmas denominações religiosas se tenta entrar um mendigo de cor, elas barram na entrada porque a pessoa não tem dinheiro. Claro que assim, é muito simples, eu vou deixar bem claro isso. O povo do Messias, o Criador, ele habita dentro de nós. Nós somos o templo do Criador. Mas o Messias nunca fundou uma denominação religiosa. Ele tentou libertar o povo dele, os hebreus, justamente disso, da escravidão, do sistema sacerdotal, de ter que precisar de um homem para chegar ao Criador. Ele acabou com isso, mas as pessoas não entendem. Hoje ainda elas preferem ir numa denominação religiosa, ouvir um pastor, ouvir um líder religioso qualquer, qual o nome que eles decidam dar para esse líder, preferem ouvir dele, ele sendo um intermediário entre eles e o Criador. Isso é errado, existe só um intermediário, e é o Messias. Ele libertou as pessoas da escravidão, do jugo religioso. As pessoas preferem ficar presas na religião. Então a grande questão é que José não foi reconhecido pelos seus irmãos. Hoje, o Messias não é reconhecido pelos seus verdadeiros irmãos de sangue, os hebreus. Os hebreus olham um falso Messias, eles não o reconhecem. Essa é a grande questão. Chegará um momento onde tudo isso será revelado, será claro, mas é importante que as pessoas saibam disso agora, enquanto elas podem, porque se elas ignorarem essas informações, não saberem disso, chegará um dia que elas serão cobradas, e nesse momento, nesse último momento, não terá como ser feito mais nada por elas, porque será o julgamento final. Então busquem a verdade e que vocês saibam a verdade. O verdadeiro povo hebreu do Messias está espalhado por toda a terra, e muitas vezes esse povo é mal visto, é ignorado. Muitas vezes esse povo está passando fome, está passando necessidade, está numa situação de vida precária. E o que o Messias falou para a gente? O Messias falou para a gente assim, eu vou, mas enquanto eu estiver lá, cuidem dos meus irmãos. Ele falou isso. Então esse é o nosso papel. Enquanto o Messias está lá fora, está no céu, nosso papel é cuidar dos nossos irmãos. E a grande questão para eu encerrar isso é que o José do Egito, ele casou com quem? Ele casou com uma egípcia. Ele não casou com uma mulher hebreia, ele casou com uma egípcia.
E o Messias, ele vai casar com quem? Ele vai casar com uma hebreia? Ele vai casar com um povo hebreu? Não, ele não vai casar com um povo hebreu. Ele vai casar com um povo que não é hebreu, que teoricamente seriam os gentis, né? O povo que decidiu segui-lo, o povo dentre toda a terra que decidiu seguir o Messias, o que ele ensinou. E na visão espiritual é como se ele estivesse casando com pessoas que não é do seu povo, que não é do povo hebreu. É justamente isso. José do Egito se casou com uma egípcia, e esse mundo é o grande Egito. Nós vivemos uma sociedade que é uma sombra do antigo Egito, e nós estamos aqui, nós muitas vezes somos praticamente como se fossem egípcios espiritualmente, mas nós acreditamos no Messias, e o povo do Messias, embora seja egípcio entre aspas, se casará com ele sendo um hebreu. Entendem a questão? A noiva do Messias, o povo escolhido do Messias, não é um povo hebreu, é um povo egípcio, é um povo das nações, é um povo de várias nações. Entendem agora essa questão? José do Egito é uma sombra do Messias, do que iria acontecer com o Messias. Quero que vocês saibam disso, para que vocês não sejam enganados, e principalmente que a gente possa fazer algo por aqueles que precisam, pelo verdadeiro povo do Criador, que é discriminado, que passa necessidade, porque muitas pessoas não percebem isso, elas torcem o nariz. É um povo escolhido. Então você pode se perguntar qual a relação disso com o final dos tempos. Basta você olhar qual foi o final do Antigo Egito. O fim do Antigo Egito se deu, segundo os textos, pelas pragas. Ocorreram as pragas do Antigo Egito, para que o povo hebreu pudesse ser liberto da escravidão. E aí basta você fazer uma analogia com os nossos dias. Nós sabemos que a nossa sociedade é como se fosse o Antigo Egito. Ela funciona como uma grande Babilônia. Ela funciona como o Antigo Egito funcionava. Existem vários deuses, várias crenças e, segundo os textos, segundo o Apocalipse, que são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, durante a tribulação, que são um período de 7 anos, que será algo, digamos assim, bem maior do que aconteceu no Antigo Egito. Então esse é o destino dessa sociedade. O destino dessa sociedade é ser, digamos, exterminada, cair, porque ela representa justamente o erro. Então, não se apegue, mas busque a verdade.